Gravação iniciada. Essa daqui é a aula número 1 da disciplina de NoSQL documental e buscas textuais. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Nós vamos passar juntos as próximas 2 terças-feiras, então hoje e mais 2 terças. E muito bem, vamos começar. A gravação iniciada. Eu vou começar, gente, me apresentando. Vou comentar também dos recursos que nós vamos ter aqui na disciplina, portal do aluno, e a gente avança nos nossos conteúdos de hoje. Se tudo deu certo, vocês estão vendo a minha tela, né? Então, estamos aqui em NoSQL documental e buscas textuais. Eu sou Lourenço Taborda, eu atualmente sou gerente da arquitetura de solução da MongoDB aqui no Brasil e também dou aula aqui na FIAP. Eu dou 2 disciplinas especificamente, uma delas é essa daqui, e a outra é modelagem avançada de dados. Então, vocês vão me encontrar aqui no MBA de Engenharia de Dados ou no MBA de Inteligência Artificial. Eu quero aproveitar já e convidar todo mundo para acessar este QR Code, este link que está aqui, que é o meu Linktree, porque eu acredito que eu tenho coisas interessantes para compartilhar com vocês. Então, deixa eu mandar isso aqui no nosso chat também, porque eu costumo postar bastante coisa do que eu acompanho aqui nos meus projetos e nas aulas que eu estou desenvolvendo com vocês. Então, aqui, gente, tem uma série de coisas interessantes. Primeiro, fiquem à vontade para conectar comigo no LinkedIn. Eu tenho os links aqui para os meus livros. A primeira parte aqui da nossa aula 1 é feita principalmente em cima desse livro aqui, o Revolução Digital, que eu publiquei no ano passado, em 2025, em janeiro de 25, que é a minha última publicação. Vocês vão captar ali na hora que eu começar a falar as referências de transformação digital e por que existe banco NoSQL, né, e por que NoSQL documental, principalmente. Então, eu começo um pouco em cima disso. Tem aqui o link também para o meu outro livro em colaboração na jornada colaborativa, que é o Jornada Cloud Native. Então, aqui já tem um espectro maior de aplicação Cloud Native. E eu escrevi dois capítulos nesse livro sobre plataformas de dados. Então, eu falo ali sobre AWS, sobre Google, sobre GCP, sobre Oracle Cloud. E, obviamente, sobre MongoDB Atlas, um pouco sobre Databricks. Mas aqui já traz um viés mais de desenvolvimento. E daqui para frente, gente, são vídeos de palestras, aulas que eu ministrei. Então, vocês vão me encontrar bastante nos eventos da MongoDB, nas comunidades. Eu frequento muito o Developers Conference aqui no Brasil, e mais recentemente também a AWS Summit, Google Summit também, a AWS reInvent. Então, aqui tem toda uma curadoria dos melhores conteúdos que eu acho interessante compartilhar com vocês, né? Então, fiquem à vontade para depois dar uma olhada. Tem episódios aqui, né, do Fala MongoDB, que é o primeiro podcast da MongoDB em língua estrangeira, que não o inglês. Então, dá para captar bastante coisa do que está acontecendo em MongoDB hoje aqui no Brasil, por meio desse podcast, mas principalmente aqui sessões, né, na comunidade. Então, diversos vídeos que a maior parte deles aqui eu participei, mas eu também recomendo conteúdos aqui da comunidade para vocês darem uma olhada, né? Então, temos muitos conteúdos, gente, adicionais às nossas 3 aulas aqui. Já quero deixar isso na mão de vocês. Beleza. Sobre o meu perfil, né? Então, continuando aqui minha apresentação, eu deixei no nosso material, vocês vão encontrar já esses slides no portal do aluno, né, na parte ali de apostilas. Aqui tem um pouquinho da minha biografia. Então, como eu comentei com vocês, eu atualmente estou trabalhando na MongoDB. Eu também já passei pela Oracle, pela Accenture e pela ExxonMobil. Então, hoje eu estou com 22 anos de experiência. As minhas formações
técnico em informática, não sei se alguém já ouviu falar disso, né? A minha turma foi a primeira turma quando o nome mudou de processamento de dados para técnico em informática. Depois, eu fiz o bacharelado em sistemas de informação e eu sou especialista em governança de tecnologia da informação e também especialista em reinvenção digital. Tá? Essa é a minha formação acadêmica, além da atuação no mercado, né, nessas companhias que eu comentei. Desde 2018, eu tenho me concentrado em arquitetura de solução, né, sobretudo orientada às plataformas de dados. Então, essa é a minha trajetória Oracle e MongoDB. Mas, ao mesmo tempo, assim como eu gosto muito de ter colaboração na comunidade, divulgar os conteúdos e as coisas que eu acredito que são interessantes, né, do que eu observo nas discussões que eu tenho no dia a dia dos projetos, eu também gosto de dar aula, né? Então, vocês vão me encontrar dando aula, principalmente aqui na FIAP, atualmente, mas eu já passei também na Faculdade Fracinete do Recife, a Fafiri, na Full Cycle, então são os lugares aí que vocês vão me ver com algumas aulas, algumas disciplinas, tá? Como eu comentei, vamos fazer, além da nossa jornada que começa junto hoje, nesse encontro, né? A gente vem aqui de diferentes trajetórias, diferentes jornadas, e começa a seguir juntos, né? Nos próximos 3 dias, a gente vai ficar equalizado em conhecimento de bancos de dados, sobretudo no NoSQL documental e especificamente MongoDB, que é o banco de dados que domina esse nicho aqui de mercado. Então, fiquem muito à vontade também para se conectar comigo, me seguir no LinkedIn, que é a minha rede social aí principal, onde eu estou postando as coisas que eu julgo interessante. Muito bem. Antes de eu começar nessa parte, vamos comentar aqui sobre as nossas dinâmicas de execução das nossas aulas. Então, eu gostaria de combinar com vocês o seguinte: nós vamos fazer 2 chamadas por noite. Então, a chamada 1, gostaria de combinar com vocês a gente fazer às 20h50. A gente faz um intervalo, se todo mundo estiver de acordo, às 21h, e a chamada 2, a gente faz às 22h40, que é o horário que o sistema da FIAP me libera para fazer a segunda chamada, e a gente encerra às 23h20. Tudo bem a gente seguir nesse formato? A gente manda um joinha para mim, por favor. Eu vou escrever aqui no nosso chat também. Maravilha. Então, nós vamos seguir essa dinâmica. Pode mandar no grupo da turma no WhatsApp, né, que é a primeira chamada 20h50, a segunda chamada às 22h40, intervalo às 21h, 20 minutinhos de intervalo, porque precisamos, todos nós, jantar, comer alguma coisinha. Então, essa é a primeira dinâmica. A segunda que eu queria combinar com vocês é avaliações, né? Como é que a gente se considera aprovado ou aprovada nesta disciplina. Então, se vocês entrarem agora no portal do aluno, vocês verão que eu já publiquei 3 trabalhos e 6 laboratórios. Então, basicamente, precisa vir na aula, ter presença e concluir todos os trabalhos e laboratórios que nós teremos ao longo das próximas 3 noites. Muito simples. Então, quem fizer 100% de trabalho e laboratório, tira 100% da nota. Basicamente é isso. Então, não se preocupem em prova ou decoreba, nada disso. Basicamente, participou aqui da aula, a gente vai fazer tudo isso. A gente tem uma ambição, eu tenho um mapa de trabalhos que eu gostaria de fazer com vocês. Eu vou compartilhando isso ao longo do nosso progresso e eu vou sempre deixar pelo menos 2 finais de semana espaçados ali para a gente completar esses trabalhos, caso seja necessário. Porém,
Se tudo der certo, a nossa disciplina será prática e nós completaremos os laboratórios em aula durante aqui esse período, porque eu reconheço que todo mundo trabalha ao longo do dia, tem as suas atividades, tem as suas famílias, enfim. Então, vou procurar fazer o máximo possível da gente entregar tudo dentro do espaço de aula e, caso necessário, vai ter a gravação, vai ter 2 finais de semana completos para executar cada um dos trabalhos, que se quiser rever algum dos conteúdos. E, claro, interagir comigo também, seja em aula ou assincronamente aqui pelo Teams, para tirar suas dúvidas, né? Bom, até aqui, gente, alguma pergunta, algum comentário? Podemos seguir neste formato? Manda um joinha para mim. Maravilha. Muito bem. Ok. Voltando aqui ao nosso cronograma, vamos começar conversando um pouco alguns temas importantes. Deixa eu só esclarecer o seguinte. O primeiro trabalho, gente... Opa, eu vi uma mão erguida. Guilherme, manda. Pode falar. Os trabalhos são entregues individualmente ou em grupo? Ambas as opções, conforme você se sentir mais confortável. Quando vocês entrarem no portal do aluno, os trabalhos estão configurados para serem entregues em até 6 pessoas. Então, eu vou deixar isso facultativo para cada um de vocês. Quem se sentir confortável em entregar individualmente, submete individualmente. Quem quiser ter uma interação com alguns colegas, você já tem alguns grupos formados, até 6 pessoas, uma entrega, você adiciona o registro de matrícula, o RM, de cada uma das pessoas ali no portal do aluno, submete, está tudo certo. Respondido? Sim, perfeito, obrigado. Maravilha, gente. Então, eu vou pedir a gentileza, antes de eu começar a dar essa primeira abertura, para todo mundo acessar o portal do aluno e abrir o trabalho 1. Por favor. E por quê? Porque o trabalho 1, ele é inofensivo, e de tão inofensivo que ele pode ser assustador. Então, só quero dar um esclarecimento. Essa primeira parte que nós vamos conversar aqui, nós vamos fazer uma introdução ao banco de dados NoSQL. Então, o objetivo de vocês é capturar conceitos que eu for falando ao longo aqui da próxima hora e montar uma lista. Eu quero saber quais são os conceitos principais que vocês captaram desse primeiro momento. Então, alguns exemplos. Eu vou começar falando aqui de transformação digital, vou falar um pouco do modelo exponencial de trabalho. Então, quando essas coisas soarem diferentes ou soarem importantes para vocês, você escreve isso no seu bloco de notas ou no seu Google Docs. O que você precisa submeter no portal? Gera um PDF do seu bloquinho de notas, submete ali e está tudo certo. Tranquilidade? Então, esse primeiro trabalho, gente, é bingo. Vocês vão anotando algumas palavras-chave ao longo aqui do que eu for comentando. Tudo bem? Manda um joinha para mim. Tudo certo. Maravilha. Maravilha. Muito bem. Então, agora sim, né? Então, agora sim, eu quero começar num primeiro momento, apesar da minha vontade incontrolável de sair digitando código de MongoDB Query Language com vocês, eu acho que seria muito oportuno eu falar um pouco de contexto sociotécnico-econômico de engenharia de dados e de banco de dados. Afinal, estamos no MBA e é muito importante que, além do domínio técnico, a gente tenha uma visão estratégica. Esse acho que é um ponto, na minha opinião pessoal, um ponto muito importante. O segundo ponto muito importante do MBA, conexão. Então, a gente se conectar, conversar
você conhecer seus colegas, seus professores. Eu acho que esse é um outro ponto importante, então fica a dica aqui, a minha humilde opinião, do que a gente aproveita de um MBA, visão estratégica. É claro que eu vou trazer tecnologia para vocês, nós vamos fazer uma série de laboratórios práticos. Provavelmente na aula 2 vocês vão me odiar por conta do MongoDB Query Language, mas na aula 3 vocês já vão gostar de mim de novo. Então, espero que seja assim, vocês vão me avisando se esse caminho não estiver indo nessa linha, né? Muito bem. Bom, para a gente poder falar de banco de dados NoSQL, a gente precisa só entender de onde viemos e por que essa coisa que a gente convencionou no mercado de NoSQL aparece para infernizar a nossa vida em 2010. Por que infernizar, né? Porque provavelmente, se não todos vocês, grande parte de vocês, inclusive eu, temos uma forte inclinação a trabalhar com bancos de dados relacionais, desde 1972. Então, vamos relembrar um pouquinho o seguinte. Nós estamos, nesse momento, num período histórico chamado de Quarta Revolução Industrial ou Transformação Digital. Eu sei que faz 10 anos que a gente escuta esse clichê, transformação digital. Porém, é importante a gente se ambientar de duas grandes coisas. Então, de onde viemos? É a primeira coisa. A gente veio do período anterior, que é a Terceira Revolução Industrial, que fala que as coisas são lineares. Então, você projeta, produz, distribui, consome uma coisa atrás da outra. Alguém aqui viveu projeto de TI onde você usava uma metodologia chamada Waterfall, e isso significava, na época, que primeiro você analisava o problema, depois que você analisava o problema, você fazia um desenho, um projeto, depois desse projeto, você construía, depois dessa construção, você testava, e aí esse teste explodia em teste unitário, teste integrado, teste de aceite do usuário, teste pré-produção. Aí isso era liberado, né, o famoso deploy, ia para um ambiente produtivo, e a partir dali aparecia, num primeiro momento desse projeto, os bug fix, né? Então gerava incidente, o incidente gerava um problema, o problema gerava uma change request, e essa coisa encerrava ali a entrega e depois ia para a operação, que era um inferno de incidentes e problemas. Tem alguém aqui na sala que viveu isso em projeto, gente? Erga a mão, pode me falar, eu. Tem alguém que viveu isso? Manda um joinha que aparece para mim aqui, na minha tela. Se ninguém viveu isso, fico feliz por vocês. Né? Porque a gente vive hoje o quê? A gente vive nesses projetos o Agile, não é mesmo? A gente tem um backlog de produto, esse backlog de produto é constantemente priorizado conforme as demandas ou conforme a necessidade, e o ciclo é diferente, não é mesmo? Em contraste com esse. Né? E por que é desse jeito atualmente? Né? Por que a gente trabalha em sprint, em squad, e procura fazer entregas a cada 2 semanas, ou 3 semanas, né? Depende da sprint na qual você está inserido. Mas basicamente é por causa disso, porque o modelo de negócio sofreu uma transição de algo que antes era linear para algo que hoje é chamado de exponencial. E o mais relevante fenômeno, né, do modelo exponencial são as startups. Né? Todo mundo quer abrir a sua startup porque você tem essa escala, né, exponencial de crescimento. E isso leva a gente a ter, então, os ecossistemas, plataformas, parceiros e competidores que cooperam e competem. Então, essa
esse é o pano de fundo, né? E toda essa teoria, ela na prática vira aplicativo. Se a gente parar para pensar, abrir o celular, você vai encontrar o Uber, né? O Uber é importante a gente comentar porque ele é o mais citado, né? É um dos precursores, né, de transformação digital, mas basicamente o problema que ele resolve é transportar uma pessoa do ponto A para o ponto B, com a mágica de que a empresa não contratou nenhum motorista, não comprou nenhum veículo, que é louco isso, né? Mas faz esse movimento. Vamos transpor o pensamento para o Airbnb, mesma coisa, né? O problema do Airbnb é resolver onde uma pessoa vai dormir, onde vai passar a noite, né? Onde você vai ser hospedado, e não tem a propriedade de nenhum imóvel. Então, esse tipo de coisa que hoje é muito comum, muito habitual, há 25 anos atrás ou 30 anos atrás, estava nessa fase ali de transição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês nessa linha histórica. O que aconteceu em 2007, gente, do ponto de vista de tecnologia, que foi o grande habilitador ou o grande marco, essa transição do linear para o exponencial? Quem se arrisca aqui me responder qual é o evento tecnológico mais importante de 2007 que marca essa transição? O que vocês acham? Eu vou chutar. Por favor. A Apple, os smartphones? Sim, acertou. Bingo. É isso mesmo. Em 2007 aparece o iPhone. Então, o iPhone em 2007, o iPhone 1, eu sei que você vai me falar assim, nossa, esse iPhone 1 era rudimentar, né? É claro, comparado com o 17, ele tem que ser rudimentar. Só que ele introduz esse conceito de plataforma e de aplicativo. E é transformado num ecossistema onde qualquer um pode constituir um código, submeter, e esse código ser comercializado ou comercializar alguma coisa. Então, bingo, você acertou. Em 2007, com o iPhone, a gente tem esse marco histórico de transição desse modelo para o outro. Significa que indústrias tradicionais vão deixar de ser lineares? Não. Cadeias produtivas, né, muito tradicionais permanecem lineares, mas tem o aporte desse mundo aqui digital, né? Quem de fato permanecer 100% linear começa a perder mercado, né, independente do seu nicho aqui de atuação. Mas o que surge de novo, né, nesse tópico aqui de transformação digital é que a gente começa a perceber um posicionamento de impactar, de alguma maneira, esta sociedade que agora está digitalizada, ou seja, que tem um iPhone no bolso ou tem um celular com Android no bolso, a fazer o seguinte: o aplicativo ele vai se propor a resolver algum problema de um ser humano baseado numa massa de dados. Então, essa coisa é muito interessante, esse fenômeno de transformação digital, ele é interessante que, por meio de um dispositivo que está no nosso bolso, que é recheado com pelo menos uns 50 sensores, se o seu celular ele é de preço intermediário, ou até mesmo de entrada, você tem uns 50 sensores ali, né? Desde o mais básico de localização, né, os acelerômetros, etc., até sensores mais sofisticados. Se você tiver um high-end, né, se tiver de fato um iPhone conectado com o respectivo relógio, né, tiver o seu Samsung Galaxy com o Samsung Watch e o Samsung Ring, você tem ali uns 200 sensores. Então, olha que louco isso, né? Você tem a posição que a pessoa está. Se a pessoa está com um wearable, né? Imagina o relógio e o anel, né? Você tem os batimentos cardíacos, você tem a temperatura, você tem a atividade física, né? Então você pode ficar correlacionando um monte de coisa, né? O batimento cardíaco com um clique. Olha que maluco isso. Então, é esse tipo de exploração, né, que parece bizarra, que abre caminho, né?
e que do lado positivo, claro, é para resolver o problema de uma pessoa. Então, é isso que começa a surgir de 2007 para cá com o iPhone. E vamos pensar o seguinte, população na Terra hoje são 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, metade tem um celular, com certeza absoluta. Dessa metade que tem um celular, uns 20%, 25% vai ter um iPhone, 75% vai ter um Android no bolso. Então, a digitalização ela é realmente... o ser humano ali ele acaba sendo representado por um artefato tecnológico que é o celular. E hoje, muitos de nós aqui têm uma maluquice, né? Que você carrega 2 celulares, né? Muitos de vocês devem ter 2, né? Um do trabalho e um pessoal. Então, a gente é monitorado constantemente. Você só escolhe para quem você vai mandar seus dados. Você vai mandar para a Apple, para a Google, e se escolhe se quer mandar seus dados para os Estados Unidos ou para a China, não é mesmo? Né? Ou para a Coreia, né? Se você pegar a Samsung, mas é mais ou menos isso. Bom, então, toda essa telemetria, né? Eu tenho toda pessoa monitorada com um poder computacional no bolso, né? Afinal, aqui tem memória RAM, CPU, disco e placa de rede, né? Então tem um computador no bolso de todo mundo. Começam justamente a aparecer os aplicativos, né? Eu comecei falando um pouco sobre o Uber e sobre o Airbnb, mas vamos pensar alguns outros modelos aqui interessantes, né? Modelo de assinatura, então, o óbvio, né? O Netflix enterrou a Blockbuster, então a gente não vai mais numa loja pegar uma mídia redonda de plástico para assistir um filme em casa, né? Muito menos aquela mídia retangular magnética, né? Dos anos 90. Não sei se alguém aqui teve essa experiência e que se você não rebobinava, pagava multa, né? Então isso aí morreu, obviamente, né? Porque você está conectado na internet e você assiste aquele conteúdo. O próprio formato de aula aqui, gente, é um reflexo disso, né? Todo mundo aqui optou por este curso porque entende que é mais fácil colocar na sua rotina esse formato de aula. Se você quiser rever o conteúdo, vai estar gravado. Falei para vocês que pode fazer tudo na aula. Se não, tem 2 semanas para entregar. Então, é um outro posicionamento de forma que eu consiga transmitir para vocês o conhecimento que eu me propus a transmitir na ementa da disciplina, mas removendo fricções. Gravem isso, remoção de fricção. O que está por trás deste problema que queremos resolver por um aplicativo, por meio de dados, é remover fricção. O que é remover fricção? É o quadrante aqui da loja contactless. Muitos de nós já temos acesso no nosso condomínio, né, para quem mora aqui em São Paulo, a uma lojinha que você vai lá e compra alguma coisa e não tem ninguém lá dentro. Você só passa o produto e paga. E as mais modernas, você tira o produto da prateleira e sai fora da loja e ela cobra você magicamente, né? Então, tudo isso é para facilitar, para ser mais rápido. Então, isso é o que está caracterizando os modelos de negócio. Ou seja, você conseguir fazer as coisas de uma maneira personalizada, individual, o mais rápido possível, ou seja, o sem fricção, né? Não fala com ninguém, resolve no próprio celular e está tudo certo, segue a vida. E isso é o que a gente tem de diferente e pode afirmar, né, de 2007 para cá como, né, a consequência, né, de toda essa evolução. A computação celular no bolso, as redes que melhoraram, né, computação em nuvem também, se a gente olhar historicamente, 2009, 2010, computação em nuvem começa a despontar com a AWS. Coincide também, né, 2009, a gente vai ter o primeiro paper do Dynamo, que serve tanto para o banco de dados Cassandra e para o AWS DynamoDB. 2009 também surge MongoDB, né? Então as coisas estão muito, muito interconectadas com esse momento estratégico e
né, que eu chamei ali de contexto sociotécnico-econômico, né, desse momento, né, estamos em 2026, estou falando de 17 anos atrás. Parece muito, mas não é, né? Beleza. Aqui, gente, eu quero avançar com vocês do famoso os dados são o novo petróleo para algo um pouco mais, né? A gente tem que lembrar de uma capa da The Economist, né, que mostra uma plataforma de petróleo, mas com dados, né? Então a gente tem esse clichê desse contexto. Mas aqui eu quero provocar uma seguinte reflexão econômica em vocês. Eu coloquei aqui 3 tipos de artefatos ou serviços que estão expostos aqui. Primeiro é um corte de cabelo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente. Tem alguém aqui que frequenta salão de beleza ou barbearia e já teve uma experiência que, quando terminou o corte, olhou no espelho e não era bem o que foi pedido? Alguém teria coragem de comentar se teve essa experiência? Opa, vi um joinha aqui, obrigado. Então, o corte de cabelo, seja no seu barbeiro de confiança ou no seu salão de beleza, no seu cabeleireiro ou cabeleireira de confiança, tem um risco altíssimo, né, de você chegar no final do projeto ali, da execução, e não gostar do resultado. Vamos olhar a foto do meio. A foto do meio é a Mona Lisa, que está exposta no Louvre. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Tem alguém aqui na sala que conseguiria fazer para mim, numa folha A4, uma reprodução fiel da Mona Lisa e entregar as 23h20 para tirar 10 na disciplina? Tem alguém capaz de fazer isso aqui, gente? Neste grupo? Uma releitura até vai, né? Não é Meio releitura, abstrato, não. assim. E quem que falou isso? Foi o Luiz? Sou da telinha aqui. Luiz. Não é a releitura, não. Não é a Mona Lisa desconstruída. Eu quero uma cópia idêntica da Mona Lisa. Você consegue? Putz, não vai dar não. Vou ter que deixar esse 10 pra lá. Eu compreendo. Vamos perseguir o 10 por um outro caminho, então. E vamos olhar o terceiro quadrante aqui, a terceira foto, né? Eu coloquei uma lâmpada, né? Uma luminária, mas aqui eu quero provocar no sentido de pensar em eletricidade, né? Então, esse terceiro elemento que eu coloquei aqui, que é uma lâmpada iluminando, sob condições normais de operação do operador nacional do sistema elétrico, né? Ou seja, não tem apagão, né? Não tem blackout, as represas estão todas com nível de água adequado, né? Então, numa condição como essa, eu pergunto para vocês o seguinte: o fato da minha iluminação aqui estar acesa desliga a iluminação da casa de vocês? Tem alguém no escuro agora porque eu liguei a luz aqui, gente? Não, né? Então, essas 3 coisas aqui que parecem desconectas e uma lorota do professor, é para eu falar para vocês o seguinte: os ativos econômicos podem ter algumas naturezas. Então, o serviço de cortar o cabelo é um ativo econômico de experiência. Ou seja, a gente só consegue saber de fato o que é esse ativo após a execução. Tem que executar o projeto, tem que fazer o corte de cabelo. Por mais que você faça ali a encomenda, né, corta a franja, joga para trás, faz não sei o quê, só vai ter certeza que saiu do que você queria se você cortar o cabelo por completo. Essa é a pegadinha, né, desse ativo econômico que é o serviço de cortar o cabelo. No meio, nós temos ativos econômicos com unicidade ou únicos. Então, eu trouxe aqui a Mona Lisa, né, e vários outros quadros ali, porque obras de arte são o melhor exemplo desse tipo de ativo econômico. São ativos impossíveis de serem reproduzidos. E aqui talvez você já faça uma conexão com
os ativos digitais, né, com blockchain, com moedas digitais ou com as NFTs, né, é exatamente esse ativo. Uma NFT é um ativo digital único, né, que vai ter uma outra palavra ali, né, que é o fungível, né, que é o F do NFT, non-fungible. Né. E o terceiro ponto, né, eletricidade, de novo, com a grande premissa, né, sob condições normais, é um ativo econômico que não rivaliza na sua utilização, ele é não rival, que é a história do se eu acendi a luz aqui, eu não apaguei a luz na casa de vocês e vice-versa. Então perceba que a gente tem que dar uma viagem aqui para entender esses três conceitos econômicos, porque eles estão bem longe um do outro. Só que quando a gente começa a trabalhar com dados, quando você faz o download de um dataset no Kaggle e começa a fazer uma exploração, você acabou de ter acesso a um ativo econômico, que é a massa de dados, que tem essas três características juntas. Então, trabalhar com dados, fazer este MBA de engenharia de dados, para a gente ter esse repertório para trabalhar com dados, significa trabalhar com um ativo econômico que é, ao mesmo tempo, um ativo econômico de experiência, ou seja, você vai ter que analisar o dataset completo, até o fim, todas as variáveis, transformações, até achar o resultado que você queria. Não tem como antecipar esse resultado, sem executar o projeto por completo. Ao mesmo tempo, essa massa de dados tem uma característica única. Imagina que eu dou acesso para vocês a todo o meu histórico aqui de monitoramento dos meus wearables, do meu celular e do meu relógio. Este conjunto de dados é único. Só existe, este meu conjunto só existe para mim. Se eu pegar o mesmo acesso, né, essa mesma massa de dados de vocês, eu já vou encontrar outra coisa diferente. E o fato de eu compartilhar com todos vocês essa massa de dados não impede que vocês trabalhem em paralelo no mesmo projeto. Então, por isso que trabalhar com dados significa trabalhar com um ativo econômico de experiência, um ativo econômico único e um ativo econômico não rival. E essa é a explicação do porquê se fala que os dados são o novo petróleo e porque existe uma grande demanda por pessoas capacitadas em trabalhar com dados nos últimos 20 anos, possivelmente, que é o período aí que eu estou mais atento, acompanhando essa demanda. Gente, tudo bem até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma mensagem no nosso chat que eu não estou vendo aqui. Tudo certo, né, gente? Beleza. Vamos conversar um pouco mais. Ok. Então, agora que a gente entendeu que trabalhar com dados é trabalhar com esse ativo econômico que está inserido na quarta revolução industrial, nós vamos começar a conectar isso com o que a gente vive nos projetos nas nossas empresas. E muito provavelmente o que a gente vive aqui no Brasil pode ser resumido mais ou menos com o que eu coloquei nesse slide. Então aqui eu me atrevi a colocar um eixo sobre valor de negócio. Valor de negócio significa vantagem competitiva, ou seja, o que diferencia a minha organização para que ela tenha menores custos e maiores receitas. O objetivo altamente resumido de toda organização do mundo capitalista é esse, obter mais receitas com menores custos. E quem faz isso com processos, tecnologias e pessoas de um jeito mais otimizado, tem maior vantagem competitiva, tem maior valor de negócio. E no eixo vertical, eu coloquei agilidade, no sentido de tempo
de obter retorno, né, de conseguir alcançar o que se espera em termos aqui de vantagem competitiva. Então, nessa nossa viagem aqui dos últimos 30 anos, vamos pensar o seguinte. Aliás, deixa um pouco atrás ainda. Vamos falar de 1972. Eu vou ancorar no surgimento dos bancos de dados relacionais. Tá? O que acontece em 1972? Né? A gente percebe o mercado em busca, né, de um artefato mágico de armazenamento de dados. Porque tudo o que aconteceu antes de 1970 pode ser resumido no seguinte. No pós-Segunda Guerra Mundial, né, surge ali em 1940, na década de 40, se não me falha a memória, em 42, surge o primeiro computador valvulado, né, e este primeiro computador gera, né, a expressão do bug, né, porque tinha uma mariposa morta dentro do computador, porque ela morreu aquecida pelas válvulas, né, então precisou encontrar um bug, e isso levou ao primeiro grande computador de uso comercial amplo, que é o mainframe da IBM, né, que atingiu ali o seu auge nos anos 60 e 70. Né? E aí, nos anos 70, o objetivo era o seguinte, então foi inventada essa máquina maravilhosa que você consegue registrar coisas ali dentro, coisas que acontecem aqui no mundo real relacionadas a negócios. Então os grandes bancos começam a colocar o saldo em conta, né, todas as operações, as movimentações, depósitos, retiradas, aplicações, e essa máquina mágica faz isso de maneira massiva, né, para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Só que essa tecnologia chega num ponto em 1970 que ela apresenta altos custos. Sempre desde o começo, né? Uma tecnologia restrita sempre a governos ou grandes organizações. Então, a gente vê sempre banco, né, associado ao mainframe, grandes indústrias farmacêuticas, né? E aí você começa a diminuir muito essa lista. Né? Então, para democratizar o acesso às tecnologias, né, sobretudo o custo de armazenamento, né, de um mainframe, que é bastante caro, em 1972 aparece um paper do senhor Cod, que fala aqui para você armazenar a maior quantidade de informação no menor espaço de disco possível, você tem que gravar isso numa coisa chamada terceira forma normal, que é basicamente organizar as entidades de negócio em tabelas relacionadas entre si. E isso permite com que a gente grave transações de negócio, coisas que acontecem no mundo real. Uma venda feita, um cancelamento, uma devolução, um registro de um sinistro, o uso, né, do plano de saúde, tudo isso que tem uma grande adoção, né, um uso massivo, né? Por isso governos e bancos, né, porque todo mundo está inserido num cadastro do governo e todo mundo está inserido pelo menos em um banco. E assim a gente começa a operar computacionalmente o mundo. Logo que você resolve esse problema de registrar a transação, vai surgir o problema imediato, que é quantas transações aconteceram desta pessoa neste dia. É o relatório, alguém vai puxar um relatório disso. E a gente vai perceber que esse modelo que serve para gravar a maior quantidade de informação no menor espaço de disco não é muito bom para fazer relatório. Esse relatório custa caro, porque ele precisa de muita CPU e muito tempo de execução. E se ele rodar na mesma máquina que está rodando a transação, ele derruba o sistema transacional. Então, existiu uma época, eu espero que isso não faça mais parte da realidade de vocês, mas houve uma época que se alguém rodava um relatório errado, derrubava o faturamento da empresa, que rodava no mesmo computador. Então, a gente começa a fazer uma modelagem de dados alternativa a essa modelagem transacional para conseguir fazer esses relatórios. E isso daí começa a se materializar de verdade nos anos 90, né? Porque de 70 a 90 a gente ficou derrubando transação para rodar relatório,
mas frequentemente ainda executava, né, na força bruta dentro da mesma máquina. Só que em 1990 essa coisa não parava em pé. Então, quando você começa a fazer essa modelagem de dados para fazer um relatório, você está construindo essa primeira onda que está aqui, que é o modelo semântico. Porque você quer tomar uma decisão melhor, quer analisar qual é a demanda e a oferta daquilo que você está fazendo. Então, para isso, você precisa tomar uma decisão informada, né? E isso é uma execução de um projeto que está naquele formato linear que eu comentei no começo da nossa aula, que você primeiro analisa, depois você desenha, depois você constrói, você testa, e 6 meses ou 1 ano depois, o requisito original já expirou, não faz mais sentido, né? Mas é algo que foi muito, muito utilizado nessa década de 90 e começo dos anos 2000. Estou vendo alguém com a mão erguida. Luiz, pode comentar, por Eu favor. não queria interromper a visão romântica ali do professor, mas o professor estava se referindo a COBOL? Uhum. COBOL também. Não é restrito, não é só porque você está no mainframe não que acontece, né? Esse tipo de coisa pode acontecer em banco Oracle, pode acontecer em SQL Server. Então, o COBOL é quando a gente estou falando mais dos anos 70, principalmente, 60 e 70, né? Mas a tecnologia precursora disso é COBOL, sim. É que é uma coisa que a gente, pelo menos eu falo por mim, né? Só escutei falar. Nunca botei a mão na massa com isso. É curioso, mas é legal saber o contexto histórico, viu? Muito show mesmo. Que bom, fico feliz em saber. Eu quero. A gente vai já digitar um monte de coisa em MongoDB logo em seguida, mas eu acho importante a gente comentar nesse primeiro começo de onde a gente veio, né? Mas, isso que você comentou, só para a gente entender, gente, o que é um mainframe? O mainframe é um computador gigante. Ele é muito bom, só que ele é muito caro, até hoje. Então você tem que ter um motivo muito grande para operar esse tipo de equipamento. E aí, se você não é muito grande, significa que você não pode ter acesso à tecnologia. Então a gente vai perceber que o mercado ele vai se acomodando, e até chegar no que a gente vive hoje, nuvem. A nuvem é democratização. Quando você liga um EC2 e escolhe o melhor processador da Intel ou da AMD que está lá disponível, esse processador está disponível para todo mundo. Está disponível para um grande banco que usa aquela nuvem e está disponível para o Taborda que acabou de fazer uma startup. É o mesmo processador. Então a gente vive uma utopia hoje que com cartão de crédito você tem acesso ao mesmo recurso computacional que o seu governo tem. Não estou dizendo que é barato, mas eu estou dizendo que a nuvem ela equaliza a computação. Agora você imagina isso 50 anos atrás, que o problema ainda era ter o computador, gente, era ter a caixa aonde roda essa coisa. Tatiane, estou vendo sua mão erguida, por favor, fica à vontade. Minha pergunta pode ser muito boba, mas o mainframe, ele surge há muito tempo, ele está ali vivo já faz muito tempo. Uhum. O que impede dele morrer? Tipo, tem alguma coisa que a gente poderia fazer para substituir ele? Não sei. Excelente pergunta. Bom, primeiro eu vou dar uma opinião, né? O mainframe não vai morrer, Tatiane. Isso é uma coisa que eu escuto, tá? Eu escuto há muito tempo que o mainframe vai morrer. Eu mesmo, pessoalmente, eu já codifiquei ETLs para descarregar mainframe e colocar em banco Oracle. Fiz isso para uma maquininha de pagamento muito famosa aqui no Brasil. 2 anos de projeto. Mainframe não vai morrer. Sabe por que não vai morrer, Tatiane? Porque a gente tem, então, eu falei em 1972, o mainframe, pegar um mainframe que nasceu em 1960. Nós temos 66 anos de software sendo desenvolvido em cima do mainframe. Então, para um governo ou para um banco, pega o Banco do Brasil, o maior cliente da IBM aqui no Brasil, que usa mainframe há 60 anos. Tem muito código COBOL. E
literalmente é impossível você conseguir desligar de uma hora para outra essa coisa que funciona com sucesso há muito tempo e ela não parou de ser modernizada. O mainframe hoje, um mainframe moderno hoje, é um senhor equipamento, né? A diferença que eu estou falando é o seguinte, é que eu e você, nós não vamos conseguir comprar um mainframe para ter em casa. Agora a gente consegue ter um computador pessoal. Eu consigo ter uma arquitetura um ARM ou um x86. Então, o ponto é que para as grandes organizações e para os governos que têm 66 anos de código construído em mainframe, o core business vai estar rodando lá, provavelmente, porque ele já roda com sucesso até hoje nesses ambientes massivos. O que acontece é que existe, sim, uma redução no uso dessa tecnologia. Nenhum banco quer ficar pagando para a IBM o processamento do mainframe que não é necessário. É por isso que vai ter o projeto do offload do seu mainframe, por isso que vai aparecer projeto de você criar o aplicativo, aí o aplicativo já vai rodar cloud native, né, num stack moderno, que vai ser um MERN, né, por exemplo, né, mas não é que ele vai morrer, né, ele vai ficar confinado ali, ou vai ficar destinado a algo que é o core do negócio. Fez sentido, Tatiane? Respondido? Então, a única coisa que impede do mainframe morrer é o legado. Uhum. Digamos que eu consiga, assim, imaginando assim, fui longe, Sim. Uhum. que eu consiga transferir 66 anos de dados para outro lugar, o mainframe Sim. pode morrer. Não é só os dados, tá? É código. Você tem que executar projeto. Como é Perfeito. que... Então, mas vamos imaginar que você consiga executar esses projetos. Aí você conseguiria rodar, se libertar de um mainframe. O que eu quero provocar aqui de reflexão é que ninguém nunca conseguiu fazer isso. Você não tem notícia de um governo ou de um banco que tenha decidido sair por completo do mainframe. Redução, sim. Reduzir é fato. Existe uma redução de mainframe. Agora, uma saída completa, não. Senão, a IBM não existiria mais, né? Tem alguém aqui que trabalha na IBM, gente? Alguém aqui na turma é da IBM? Então, imagina, né? Então, se de fato o mainframe fosse uma tecnologia ruim ou em abandono, a IBM não existiria mais, né? Então, assim, isso que eu estou falando de mainframe vale também para o banco relacional. MongoDB não vai fazer com que Oracle deixe de existir. O Cassandra não vai fazer com que SQL Server deixe de existir, mas vai provocar um ajuste de utilização dessas tecnologias, porque hoje a gente vive esse problema da transformação digital, que é ultra personalizada, que tem um potencial de 8 bilhões de dispositivos ou mais no mundo todo, que nem o mainframe, nem o banco de dados Oracle foram projetados para trabalhar com isso. Porém, se eu olhar para o projeto de MongoDB e das nuvens, esses elementos novos já foram levados em conta na execução, na construção desse banco de dados. Então, assim, as tecnologias elas vão permanecer, elas vão coexistir e você vai utilizar elas em diferentes graus de adoção conforme a sua organização precisa. Fez sentido? Fez sim, muito obrigada. Ótima pergunta. Gabriel. Pode falar, Gabriel. Ô, professor, uma curiosidade, tem algum caso de alguma empresa que conseguiu sair totalmente do mainframe? Isso é muito comum ou não? Hoje em dia? Sair totalmente do mainframe não é comum. Eu não conheço nenhum caso recente de saída por completo. Agora, o que eu posso te falar com certeza absoluta, projeto de offload de mainframe é muito comum. Você vai encontrar esse projeto em todos os bancos, americanos e brasileiros. Sempre tem um projeto de redução
do uso do mainframe. E a redução acontece, gente, não é por conta da tecnologia. O banco, sabe por que o banco sai do mainframe? É porque ele não quer pagar um negócio que a IBM cobra, chamado MIP, que é o processamento. Então, quando você tem um mainframe, você está pagando uma mensalidade ali para a IBM de processamento de dados. E a IBM, claro, por fazer essa máquina mágica, vai cobrar por isso. Pensa num cenário massivo. Pensa no Banco do Brasil, que tem 110 milhões de clientes, ou pensa no Bradesco, ou pensa no Santander, mas vamos pegar o Banco do Brasil, que é um caso muito interessante de uso de mainframe. Basicamente, todo brasileiro tem estou pensando aqui em voz alta, a gente tem uma população de 226 milhões de pessoas. O número que eu vi com meus próprios olhos é uma carteira de clientes pessoa física de 110 milhões, na época que eu vi esse número pessoalmente. Não estou nem levando em consideração pessoa jurídica. Imagina quantos milhões de pessoa jurídica tem conta no Banco do Brasil, mas vamos pensar pessoa física. Eu tenho 110 milhões de correntistas transacionando todos os dias, gente. Pensa no volume do Pix. Você tem que ter um computador gigantesco para processar isso de uma maneira que essa informação está lá, é confiável, porque dinheiro uma transação de dinheiro é um negócio atômico, indivisível, né? Imagina que eu quero transferir para você R$100. Não existe meia transferência. Foi 50 e os outros 50 ficou na minha conta. Isso não existe, né? Ou vai ou não vai. Então você imagina 100 milhões de pessoas querendo fazer essa mesma transação ao mesmo tempo. Então, para que essa mágica aconteça, você tem que ter um equipamento equivalente. A IBM cobra por isso, cobra caro. Então, os bancos que querem reduzir o uso de mainframe é por causa disso. É porque não quer ficar pagando esse custo recorrente da IBM, que conecta de novo com a história inicial. Toda empresa de sucesso ela quer ganhar mais receitas e operar com menor custo. Essa é a dinâmica, gente. É isso que vai reger a saída de uma tecnologia para ir para outra. Não é porque a tecnologia é ruim, o que uma é ruim, o que a outra é melhor. Não é isso que vai reger. As trocas tecnológicas estão orientadas a redução de custo e aumento de receita. Em fundamento, assim, é isso que move as organizações atuais desse momento que eu estou gravando essa aula com vocês. Respondido? Manda um joinha para mim, Gabriel, por favor. Opa, respondido, professor. Muito obrigado. Maravilha, gente. As perguntas são ótimas, ótimas. Eu estava justamente comentando, então, que a gente resolveu o transacional. Então, transação está resolvido, seja em mainframe ou em banco Oracle. O negócio aconteceu, o depósito bancário aconteceu, o seu chamado que você abriu no plano de saúde está registrado, eu que estou acionando a minha apólice de seguro está lá registrado também. Só que as empresas que estão operando isso para a gente vão querer tomar decisões. E para tomar as decisões, tem que fazer relatório, o dashboard do painel gerencial, gerar KPI. E eu estava justamente comentando que este modelo que opera muito bem para transação, para o relatório, ele dá trabalho, custa caro também. Então, a gente tenta resolver este problema com uma primeira camada, que foi muito popular aqui no Brasil nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, que é definir um modelo adequado ao relatório. Nós vamos falar muito de carga de trabalho orientada à escrita, carga de trabalho orientada à leitura. Quando eu tenho um app, seja do celular ou aquela telinha preta que aparece na tela do atendente lá do Banco do Brasil, quando ele nos atende na agência, aquilo ali é orientado à escrita. Fiz um depósito, escreveu. Fiz um cartão de crédito, escreveu. Abri um chamado, escreveu. Tudo orientado à escrita. Quando eu vou fazer um relatório, quero saber quantas transações aconteceram na última hora. É uma operação de
leitura massiva e que precisa ser agregada, né? Geralmente eu quero saber por categoria, por tipo de cliente, por vendedor, por produto. Então eu tenho uma leitura bem pesada que precisa acontecer, combinada com o uso de memória RAM e de CPU para agregar esta informação. Porque não interessa a linha, né? Não interessa o detalhe daquela transação. Eu quero saber qual é o produto mais vendido, em qual região, em qual loja, por qual vendedor. Esta pergunta tem um custo de leitura associado com um custo de CPU para ser respondida. Então, para minimizar esse uso de CPU, a gente modela isso de um jeito diferente. A gente fala de um artefato chamado de modelo de dados denormalizado, porque até então na transação é tudo normalizado, terceira forma normal, normalizado. O relatório é um pouco diferente, você denormaliza, significa que você aceita algum tipo de duplicação de dados para que a sua leitura seja mais rápida. E isso a gente vai chamar de modelo semântico. Quando a gente faz um data frame hoje em Python, isso também é um modelo semântico. Só vou deixar isso no ar para provocar, tá? Quando você está construindo uma tabela ou um data frame, ou até mesmo pensando em como vai ser o seu modelo de documento no MongoDB, você está pensando em modelo semântico. Mas vamos por partes. Essa coisa, então, que eu defini, por um lado, ela tem uma governança muito fortalecida, porque eu tenho controle do modelo de dados, mas, ao mesmo tempo, demora um tempo para eu fazer. E hoje, em transformação digital, tempo é o que a gente menos tem. Porque, olha, por exemplo, uma Amazon, né, que é famosa por fazer centenas de deploys toda semana. Gente, é muita mudança de sistema no e-commerce da Amazon. E funciona. É feature atrás de feature sendo colocada em produção. Compara isso com 20 anos atrás. Você fazia 5 changes numa semana, se muito, né? Pensando aqui. Aí entra aqueles memes, né? Não faz change na sexta-feira porque quebra, né? Você faz na segunda para ter a semana inteira para remendar se dá problema, né? Então, quando a galera se dá conta de que o tempo fica curto e que o mundo agora é muito mais dinâmico e não dá para esperar um time de BI ou um time de engenharia de dados fazer o ETL, fazer toda a massa de dados para entregar aquele relatório, a gente tem um segundo momento que é a onda do autosserviço. E aí, no mundo corporativo, a gente vai enxergar isso, principalmente Power BI, Tableau, ClickView, que é o precursor, é o primeiro cara que entra, né, como autosserviço, é o ClickView e ClickSense, né, como esse ferramental que representa essa era do autosserviço. Então, beleza. Já que as áreas de TI têm toda essa pressão para entregar relatório, em algum momento as organizações tomam uma decisão que meu filho, está aqui, pega aqui esse Tableau, pega aqui o Power BI e começa a fazer seus próprios relatórios. E aí transfere para o próprio usuário fazer as suas queries. Aí vai surgir um outro problema, que é o relatório que eu fiz aqui na minha máquina não bate com o relatório que eu estou vendo no SAP. Alguém já viveu isso, gente? Alguém pegou uma planilha, um Excel, rodou alguma coisa, e aí abre chamado falando que não bate, né, com o que está escrito no SAP. Né? E por quê? Porque saiu do modelo governado, de governança fortalecida, e foi para uma área que não é tão bem controlada, né? Cada usuário controla o seu. Então, percebam que não tem arquitetura certa, nem arquitetura errada. Você tem os trade-offs de decisão, né? As contrapartidas. Beleza, você quer fazer sozinho, acelera, o risco é uma inconsistência de dados, né? Porque cada um vai fazer a sua extração de qualquer jeito. E ainda assim, dado, né, o que a gente vive atualmente, né, principalmente de 2023 para cá, quando o ChatGPT deu certo, né, quando um artefato chamado Transformer, né, que é a tecnologia atual ali dos LLMs, deu certo e o ChatGPT virou produto, agora a gente quer viver a era da inteligência artificial. E sobretudo, o que eu discuto hoje, né, de mais moderno,
é a era da IA agêntica, né? Você faz um artefato de software, que ele é um agente para fazer uma determinada tarefa, e ele usa esse LLM para ser humano, né? Para ele conversar e interagir com a gente numa conversa humanizada, né? No nosso idioma, linguagem natural. Então, a gente chega nessa última onda da inteligência artificial. O ChatGPT ou o Claude vai acertar de cara tudo que você pede para ele? Não, né? Alucina, a gente já sabe disso. Mas ele tem seus acertos também. Fim da história. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nós vamos conviver dentro das empresas com essas 3 ondas. Se você trabalha hoje numa empresa que está há bastante tempo no mercado, os anos 80, 90, você vai ver as 3 coisas. Um modelo semântico, um autosserviço e IA, inteligência artificial. Eu passei em projeto no Banco do Brasil, passei em projeto no Bradesco, passei em projeto no Santander, e é muito interessante. Na Novartis também eu passei em projeto, né? Falar um pouco, eu falo muito de banco, né? Mas eu passei na farmacêutica, eu passei Electrolux, que é a linha branca, né? Eletrodoméstico, eu passei em Volkswagen automobilística. Essas empresas, que são quase centenárias, você encontra tudo, gente. Tudo. Tem todos os bancos de dados com todas as ferramentas de visualização, com os 3 modelos de LLM. Tem tudo. Organizações de médio porte, organizações mais recentes, vão ter em diferentes graus. Algumas vão estar rodando lá um Postgres, outras vão estar rodando ainda um ClickSense, outras vão estar dando os primeiros passos. Então, o recado que eu quero dar para vocês aqui é que uma coisa não vai excluir a outra, né? Porque aqui a gente vai conectar depois com alguns artefatos, né? O modelo semântico, gente, está muito atrelado à construção de data warehousing, que é algo extremamente governado. O autosserviço, ele está muito conectado com a estrutura de data lake. E inteligência artificial precisa de dados para operar, né? Então, vai ler de um data lake, vai ler de um lake house, que quando você está trabalhando com Databricks, por exemplo, você está trabalhando em cima de um lake house, né? Mas, basicamente, é um dado que foi repousado em algum lugar, então ele está num repositório, e esse repositório tem que entregar essas funcionalidades. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas, comentários? Manda um joinha se eu posso seguir. Maravilha, obrigado pelo joinha. Então, tudo isso que eu falei até agora vamos começar a falar de banco de dados. Então, eu falei que as empresas, as organizações, os governos buscam um lugar para gravar essa informação. Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu só provocar aqui os pensamentos, né? Primeiro, vamos imaginar a civilização suméria. Vocês lembram da civilização suméria? Os sumérios, eles gravavam as informações num tablete de argila. Era o recipiente de informação deles. Depois, a gente pode olhar para a história e pensar nos egípcios. Escreviam no papiro. Se a gente vier aqui para a América, né, olhar os astecas e os maias, fazia o calendário em pedra, né? Tem aqueles calendários circulares, o maia e o asteca, né? Maravilhosos, né? Então, era a tecnologia que cada uma dessas civilizações tinha. A gente aqui coincidiu de nascer na era do silício. Então, a nossa tecnologia hoje é um artefato que a gente chama de computador, que é eletricidade correndo por filamentos dentro de uma placa ali de areia, né, de silício. Porém, independente da tecnologia, o que hoje, né, as organizações buscam é um lugar para guardar essa informação. Uma informação de um mundo que é exponencial, com bilhões de pessoas representadas por seus respectivos dispositivos, né? Então, tem bilhões de computadores no bolso das pessoas lendo e escrevendo coisas.
Então, para dar conta desse volume, eu preciso de escalabilidade e preciso de desempenho. Tem que ser rápido, né? Porque hoje em dia, se o nosso e-commerce travar, eu não faço a compra, né? Desisto. Se o meu aplicativo do plano de saúde travar, eu não faço o reembolso, né? O reembolso até vou fazer de novo, porque eu quero pegar o dinheiro de volta, né? Mas percebo que a gente tem hoje uma experiência que ela é uma alta expectativa de ser rápida, de ser instantânea. A gente não tem muita paciência hoje, né? Reflexo disso é o formato de consumo de conteúdo. De aula longa, a gente faz aulas mais curtas. De um vídeo, até vamos pensar numa ópera de 4 horas, hoje é um filme de 2 horas, mas se eu pensar no YouTube, o vídeo de 2 horas ele é menos assistido do que um vídeo de 15 minutos, e aí eu vou reduzindo até chegar numa rede social de vídeo curto, de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Então, a nossa era já nos coloca uma expectativa de ser instantâneo. Beleza. Faz 50 anos que a gente fala de uma tecnologia chamada banco de dados relacional. Então, uma expectativa que a gente já está também martelada na cabeça é que tem que ser ACID, que é ou vai ou racha, né? O ACID é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, quando a gente está registrando um depósito bancário, um cartão que passou na maquininha, um Pix que foi feito, tem que ser atômico, ou seja, não tem meio Pix, né? Não existe uma transferência de R$100 que foi 50 e os outros 50 ficou para trás. Não existe isso. Isso é ser atômico. Então, o registro dessa informação nessa nossa tecnologia é atômico. Além disso, ele é consistente. Consistência é uma coisa melhor compreendida, na minha opinião, atualmente, como fazer a leitura sobre o último evento de escrita. Por que eu estou tomando cuidado de falar isso para vocês? De novo, bilhões de dispositivos escrevendo. Me interessa saber, nesse instante, todas as escritas que foram feitas? Não. Eu quero pegar a informação que foi escrita por último. Só que isso a gente chama de consistência. Eu não quero pegar dado sujo, né? Eu não quero a escrita intermediária. A outra coisa, né, é o isolamento. Então, tem um monte de gente escrevendo ao mesmo tempo. Todas as escritas têm que acontecer corretamente. A minha escrita não pode interferir na sua. E, por fim, durabilidade do dado é quando esse dado é escrito em vários lugares ao mesmo tempo. Então, se eu escrevo em um computador, em um servidor, com um único disco, uma informação, e em comparação com escrever em 3 discos de 3 equipamentos diferentes, o que eu escrevi nos 3 discos é mais durável do que eu escrevi em um só. Aí vamos olhar o que a AWS nos fala sobre o S3. Na documentação a gente vai encontrar que o S3 escreve a informação em pelo menos 9 lugares diferentes. Já leram sobre isso? Então, durabilidade tem a ver com o número de lugares que você escreveu essa informação. Então, a gente tem já martelado que, então, seu dado é crítico, tem que ser ACID. Mas vamos falar mais sobre isso logo em seguida. Atualmente, era da transformação digital combinada com o Big Data de 2010. O dado ele deixa de ser somente tabular, né, dos anos 70, e passa a ter estruturas flexíveis. Tem alguns precursores de flexibilidade, né? XML é um formato, né, muito comum. Antes dele tinha um formato chamado EDI, Exchange Document Interface, se não me falha a memória. E atualmente o formato semi-estruturado mais popular é o JSON, JavaScript Objective Notation, que, por sinal, MongoDB grava esse tipo de formato. Né? É um dos pilares ali da sua proposta de valor. E, claro, temos os não estruturados. Vídeos, imagens, áudios, e-mails, PDFs, planilhas, postagens em redes sociais. Então, o mundo
ele é muito variado, tem uma variedade muito grande. E hoje, qual que é o grande motivador, o grande direcionador? Quero gravar tudo, quero ter todas essas informações. Então, existe essa expectativa de ter um lugar para gravar tudo isso. E, além disso, trabalhar com as cargas mistas de trabalho. Lembra que eu comentei que uma coisa vai ser orientada à escrita, que geralmente é o transacional, o negócio de uma empresa é orientado à escrita, mas a tomada de decisão é orientada à leitura. Então, mas eu não quero mais estar preocupado tanto com modelagem de dados, ser um modelo de um jeito ou de outro. Então, um banco de dados ideal, ou um repositório de dados ideal, deveria entregar as duas capacidades. Ser tão bom na escrita quanto é bom para a leitura. E o último ponto, esse aqui é um ponto interessante. Tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês é desse livro que eu botei aqui a referência, o Learning Spark. Em inglês está escrito openness, que é abertura do formato, né? Aqui eu escrevi como acessibilidade, mas é o seguinte, se você abrir um arquivo JSON, você lê, um ser humano lê o texto, consegue enxergar esse texto. Se você abrir um arquivo Parquet, você enxerga o texto. Se você abrir um arquivo do SQL Server, extensão MDB, se não me engano, ou MDL, você não vai entender. É impossível de ler aqueles caracteres. A mesma coisa para um arquivo do banco Oracle. É impossível, né? Não dá para abrir no bloco de notas e compreender. Você até pode abrir no bloco de notas, né? Abrir no seu editor de texto, mas vai enxergar um monte de código embaralhado, um formato fechado. Então, o mundo atual exige ou deseja formatos abertos de dados. E por isso que JSON, Parquet, XML são tão populares. Então, é isso daqui que está norteando decisões de tecnologia nos diferentes projetos. Tudo bem até aqui, gente? Beleza, vamos avançar mais. Bom, como tem todos esses requisitos, é natural que tenha um monte de opção de tecnologia para a gente acessar. Então, eu quero fazer um breve experimento com vocês aqui. Por favor, entrem neste endereço aqui, dbengines.com. Eu vou mandar aqui no chat. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Por favor, acessem comigo esse endereço. Eu quero fazer alguns comentários com vocês sobre isso. Então, primeiro, o que é isso daqui, gente? É um ranking de ferramentas de bancos de dados, como o nome sugere, né? Motores de database, né? O ranking dos motores de database. Nesse momento, estamos em 2026. Existem neste ranking 434 sistemas. Isso aqui esse ranking ele é muito bom porque a gente tem uma ideia do que está acontecendo no mundo. Provavelmente, gente, isso aqui representa 99% ou 95% de todos os sistemas que estão aí. Um outro lugar bom de pesquisar é o landscape da Apache Foundation, mas a gente só vê os projetos da Apache lá. Mas, enfim, isso aqui é um termômetro que eu quero compartilhar com vocês. Vamos olhar o começo aqui do nosso termômetro. Olha que interessante. O número 1 é Oracle, o segundo, MySQL. Aqui a gente tem que relembrar que o MySQL é uma aquisição que a Oracle fez. Então, as duas primeiras linhas é da empresa Oracle. Em terceira posição, vem o SQL Server, Microsoft. Quarta posição, Postgres. E do lado de cá, o modelo,
relacional. 1, 2, 3, 4. Os 4 primeiros relacionais. Quinta posição, MongoDB. Aqui já vai surgir um negócio estranho. Document. Depois, na sexta posição, vem Snowflake. E aqui vem um relacional. Aqui eu acho bem interessante, né, o posicionamento aqui do sistema do Snowflake. Um comentário assim muito breve, né? Qual é a mágica de Snowflake? Lembra que eu comentei que o computador tem memória RAM, CPU, disco e rede no mesmo artefato, na mesma caixa, né? O que é muito comum hoje nos serviços em nuvem, gente? É storage desagregado. Já ouviram falar disso, né? Qual que é a mágica que a AWS fez na infraestrutura? Separou memória e CPU em um computador gigante, né, num servidor, do disco que está em outro computador. É por isso que você consegue fazer a mágica de pausar uma máquina, liberar a CPU e a memória RAM desse equipamento e não perder o disco e ligar ela de novo no dia seguinte, porque é um computador diferente e eles estão conectados por um cabo de rede de altíssima velocidade. Então, a Snowflake tem uma proposta de valor muito interessante porque ela faz o seu data warehouse, que por definição ele nasceu, né, dentro do mesmo computador, né, dentro da mesma caixa, porque ele roda em banco de dados relacionais tradicionalmente, com storage desagregado. Né? Então, olha, é uma sacada muito interessante, né? Por isso que está aqui na sexta posição e ele é um relacional, né? Mas ele é um relacional com um negócio a mais. A mesma coisa a Databricks. E a Databricks aqui, ó, olha que interessante. Então, hoje está em sétima posição, subiu 12 posições, da 12ª, né? 5 posições em maio de 25. Só para contrastar, olha quando eu tirei o print daqui, né? Esse print de 2024, 2 anos atrás. Deixa eu ver se está aqui, nem aparece, né? Databricks. Nessa primeira tela, está mais para baixo. Tem uma pegadinha, tem um easter egg aqui, né? Nesse ranking, né? Aparece o Access. Olha que louco, gente. O Access até 24 estava no top 10, tá? De uso. Eu trabalhei numa das empresas, dessas que eu listei para vocês aí, que o sisteminha de férias era um Access, viu? Eu botava lá para pedir o adiantamento do 13º no Access. Louco isso, né? Mas, enfim, vamos voltar para a atualidade, né? Aí vem Databricks, Redis, aqui tem um outro clássico, né, da IBM, o DB2 e Cassandra. O que a gente pode entender nessa primeira olhada, né, nessa primeira exploração? Primeiro, saber relacional é importante, permanece importante. Por isso que eu comentei antes na pergunta, né, que foi feita se o mainframe morre, não vai morrer, da mesma maneira como o banco de dados relacional não morre. Aqui está uma evidência disso, prática, né? Olha a curva de adoção. Os 4 primeiros relacionais, documento aqui, relacional de novo, multimodelo, chave valor, relacional de novo e coluna larga. Mas aqui já dá para ver uma outra coisa, gente, que além de falar de relacional, nós temos que falar dos demais formatos de dados. E isso vai nos levar a falar de SQL, SQL e NoSQL, né? Não somente SQL. Então, o grande recado não é porque surgiu o MongoDB que nunca mais vamos trabalhar com bancos relacionais. Da mesma maneira como não é porque tem banco relacional Oracle que nunca mais trabalharemos com o mainframe. Significa que a gente tem que saber as duas coisas. E aqui tem uma outra visão interessante, que é esta curva. Se a gente olhar os 5 primeiros, eles estão estáveis há muito tempo. Então aqui eu tenho Oracle, MySQL, o SQL Server tem uma linha em declínio, ao mesmo tempo que está subindo Postgres e MongoDB. Se a gente olhar para trás, até aqui,
2014, 12 anos, os 5 primeiros são os mesmos. Então tem um recado forte aqui. SQL é importante, mas temos que ficar atento com NoSQL documental. Por isso que o nome da disciplina é NoSQL documental. Porque essa coisa chegou para ficar. Os demais aqui são importantes, claro, tem um DB2 aqui, tem o SQLite, Cassandra, Redis, Elasticsearch, que é o nome aqui da segunda parte, buscas textuais. Elasticsearch é o produto comercial, a gente vai falar muito ali na nossa aula 3 sobre busca textual. Então, o Elasticsearch é um produto de algo chamado Lucene, Apache Lucene, está aqui também, né? Então, aqui dá uma boa visualização de como é o mercado, né, o que aconteceu e para onde estamos indo. Então, usem isso aqui como uma referência, é um termômetro. Gabriel, não, Guilherme, pode perguntar, fica à vontade. Professor, observando no slide anterior, eu estava observando na tela anterior um crescimento muito grande do Snowflake e do Databricks. Se esse crescimento continuar, eu acho que eles podem superar de alguma forma, porque eles têm 43% de crescimento e, respectivamente, 49% em Snowflake e Databricks. Se eles continuarem nessa exponencial de crescimento, você acha que eles podem chegar mais acima nesse ranking? Eu acho que pode chegar um pouco mais acima, mas eu não digo que eles chegam a ponto de substituir as tecnologias. Porque tem um ponto interessante. Se a gente olhar do 1 ao 5, todos são bancos transacionais. Eu sei que o MongoDB pode, no primeiro momento, arranhar na garganta. Estamos falando de bancos de dados transacionais, para rodar transação, até o número 5. O número 6 é para relatório, para analytics, tomada de decisão. Então, do 1 ao 5, eu faço escrita e leitura transacional. O 6, leitura analítica. 7, Databricks, leitura analítica. Então, aqui eu tenho relatório rodando, tenho exploração de dados, aquele ativo de dados massivo, único que tem que fazer a experiência de rodar o projeto com sucesso até o fim, né? E como o mundo é exponencial, eu tenho que tomar decisão em tempo real com todos os dados possíveis para conseguir resolver o problema daquele ser humano que a minha organização se propôs a resolver, né? Então, aqui eu tenho orientação à leitura, o Redis, que é o número 8, muito usado para resposta instantânea, também conectado a isso, né? Porque o Redis é uma ferramenta de cache, geralmente é cache, né? Você coloca dados que você precisa ali de acesso frequente e instantâneo, num formato de dados reduzido, que é o chave-valor. Aí vem o DB2 aqui, transacional, e aí está na pegada também do mainframe, roda em mainframe o DB2, então tem muita implementação de DB2 que está lá funcionando estável, vai continuar presente, mas você vê uma setinha para baixo aqui, né? E por fim o Cassandra, que é o coluna larga, né? A Netflix é um caso de sucesso bem interessante de Cassandra. Tem uma característica muito grande da agregação. Então imagina que você quer saber, você tem lá 1 bilhão de assinantes de streaming, com mais outros milhares de séries e filmes disponíveis para a gente, e você quer saber qual é a categoria de conteúdo mais assistida em São Paulo, para varrer 1 bilhão de registros. Então, tem uma agregação muito forte aqui. Então, os casos de uso são diferentes. Você vai ter uma combinação, mas eu acredito que sim. Se eu fosse te falar, opinião pessoal, as tecnologias que estão em evidência hoje são as 10 primeiras. Professor, Que estão aqui nesse ranking. Pode falar. tudo bom? Deixa eu baixar a mão aqui. Tudo bem, professor? Só para ajudar a responder também a pergunta do colega aqui, eu trabalho na Databricks, tá, professor? E aí tem um movimento que a Databricks fez esse ano, que ele está muito alinhado com a pergunta do colega, eu me esqueci o nome aqui agora, quem perguntou.
Foi o Guilherme? Foi o Guilherme? Boa. Sim. Que é agora a Databricks ela trouxe a parte de OLTP para dentro do Databricks, tá? Ela chama isso de Lake Base. Então Sim. ela fez esse movimento para trabalhar baseado em Postgres no ano passado, e esse ano ela está investindo bastante. Claro que tem um oceano aí para poder chegar próximo, né, desse mercado. Mas é um movimento que a Databricks já está vendo, já fez, e espera-se aí que ela consiga avançar um pouquinho nas casas aí, falando de banco transacional, tá? Sim. Jean, excelente comentário. Excelente comentário que você fez, pelo seguinte. Isso aqui é um ótimo exemplo dessa linha que a gente tem aqui de Postgres, que está crescendo. O Postgres, gente, ele tradicionalmente é uma alternativa ao banco Oracle. É muito comum projetos de saída de Oracle para Postgres. Então, as empresas, percebendo esse movimento, se posicionam com algum produto compatível ou baseado em Postgres. A Databricks tem essa oferta, né, como o Jean comentou. Jean, se você quiser trazer para a gente um pouco mais aí, a gente pode combinar nas próximas aulas. Porque eu acho que esse é um tema importante, porque tem um outro movimento aqui. Não só a Databricks fez isso, como Google também fez. Vocês já se ligaram que o AlloyDB é a otimização que a Google fez em Postgres para rodar em nuvem? Ou ainda, o Spanner é a desagregação do storage para Postgres. Olha que maluco isso. Que de maluco não tem nada. Porque o mercado quer reduzir o custo de Oracle. Olha como a coisa é louca, gente. Você saiu do mainframe e foi para Oracle para reduzir custo. E você sai do Oracle e vai para Postgres para reduzir custo. Por isso que, na minha experiência, de tudo que eu vi até hoje, eu afirmo para vocês que o que mexe nas tecnologias é a tecnologia que vai trazer o menor custo com a maior receita. Isso é o que está por trás dos movimentos. É esse business case. Postgres tem 49% do mercado dos relacionais, aproximadamente. Então, é muito natural a gente ver que as plataformas analíticas vão se posicionar também como transacional, e as plataformas transacionais vão se posicionar como analíticas também. Se você olhar para a Oracle colocou o Autonomous Database para a gente fazer o uso, né, no caso de adoção de Oracle, né, pensar em Oracle Cloud. Você tem o ATP, Autonomous Transaction Processing, para rodar transação, e você tem o Autonomous Data Warehouse, o ADW. Né? Então, quem trabalha com Oracle vai enxergar os dois sabores ali dentro. A mesma coisa para quem está em Azure, com derivados de SQL Server. Você consegue ter as otimizações tanto para escrita quanto para leitura. E aqui tem um outro comentário importante de fazer da AWS. Né? A AWS tem uma estratégia chamada de banco de dados de propósito específico. Ou seja, se eu olhar aqui para os 5 primeiros são bancos de dados de propósito geral. Você trabalha com todos os casos de uso. Por isso que aparece logo em seguida aqui multimodel. É para dizer que é um banco de propósito geral. Você vai colocar relacional, vai colocar documento, vai colocar chave valor, vai colocar coluna larga nesse mesmo repositório. Mas a AWS fala para a gente o seguinte: você vai fazer um uso de um banco de dados para cada um desses. Então, se você precisa ter um transacional, e seu transacional depende de Postgres, você vai usar o Aurora, ou um RDS de Postgres. Se você precisa fazer documento, você vai usar o DocumentDB. Se você precisa fazer chave-valor, você vai usar o DynamoDB. Então, a gente ainda tem essa outra abordagem, né? E como eu comentei, não existe arquitetura ruim, do mesmo jeito que não tem arquitetura boa. O que tem é uma decisão consciente
de por que você está adotando aquela nuvem com aquela tecnologia ou aquela plataforma de dados. Respondido, gente? Maravilha. Eu quero falar um pouquinho mais, né? Como se já tivesse falado pouco. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu ver o que eu quero fazer aqui. Logo em seguida... isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Por quê? Definição de banco de dados. Eu trouxe para vocês o DB Engines, porque o DB Engines, ele ao mesmo tempo que ele é um termômetro de mercado, ele também pode ser odiado, é muito criticado. Então eu quero trazer um olhar mais agnóstico para isso. E por que ele pode ser odiado? Porque aquela lista, gente, se vocês olharem friamente, tem banco de dados, mas também tem motor de busca misturado ali dentro. Tem outras coisas ali. Vou pegar no pé do Access. Access é um banco de dados, gente. Vamos descobrir agora, né? E ali dentro, então, eu falei, então, temos os modelos, né? Tem bancos de dados de diferentes modelos, tem um sistema de busca textual. A gente vive hoje uma era que trouxe um animal novo para a nossa savana, que é a busca vetorial. Quem quer trabalhar com LLM precisa saber de busca vetorial. Então, para a gente conseguir navegar nisso tudo de uma maneira melhor, precisamos fechar, antes do nosso intervalo, a compreensão do que é um banco de dados. Então, para a gente definir banco de dados, eu preciso obrigatoriamente resgatar do precursor de banco de dados relacional, que é a Oracle, este conceito. Então, se vocês entrarem nesta URL aqui, nós vamos descobrir que, de acordo com a Oracle, um banco de dados é uma coleção de informação estruturada que está armazenada em um sistema computacional. Então, olha que interessante essa primeira frase. Não está no tablete de argila, gente. Não está no meu caderninho. Não está no papiro. Está num computador. O que está nesse computador? É uma coleção organizada. Então, ela tem que ter uma lógica. Não está de qualquer jeito ali. E ainda, estruturada. Ou seja, eu conheço previamente a sua estrutura, que é uma estrutura tabular, que as colunas representam atributos, esses atributos vão ter uma tipagem e as linhas representam as ocorrências dessa coisa, dessa entidade que está ali. Então aqui a gente já vê que tem um direcionamento para algo, né, estruturado. Essa coleção de dados estruturados e organizados em um computador é controlada por uma aplicação, um pedaço de software chamado DBMS, Database Management System, que a gente só simplesmente fala de sistema de banco de dados, ou de instância de banco de dados no dia a dia. E ainda, essa aplicação que grava essa informação para a gente tem que ter um método de interação, de consulta e escrita, que é a linguagem SQL. Então, isso é a definição de um banco de dados do ponto de vista da Oracle. Tudo bem até aqui, gente? Tem alguma coisa aqui da Oracle que vocês acham suspeita ou que não fica claro? Estou vendo o joinha. Então, vamos olhar para o primeiro colocado do ranking não relacional. Eu trouxe o primeiro colocado geral e do relacional, que é a Oracle. Vamos olhar o primeiro colocado do ranking, que é a MongoDB. O que a MongoDB fala para a gente? Que o banco de dados é um local que você coloca dados ou informações de diferentes tipos. Então, olha que louco, né? Primeiro, o conceito anterior fala que o dado é estruturado. Aqui já vem diferentes tipos, né? Porque o mundo é exponencial, big data, variedade, volume de informação. Mas tem um ponto de coincidência. Coleção organizada. A Oracle também falou que é uma coleção organizada.
de dados estruturados. Também coincide com a Oracle, mas aqui já vai aparecer o não estruturado. Aceita a variedade da era de Big Data do mundo exponencial que a gente vive hoje. Armazenados aonde? Eletronicamente. Então, concorda com a Oracle que é no computador e não é no tablete de argila. Mas aqui já leva em consideração nuvem, porque a máquina pode ser sua, pode ser a sua caixa, ou pode estar na nuvem, computador de outra pessoa, né, que você está alugando esse computador. E que também precisa ter um sistema de gestão, que é o Database Management System, DBMS, e que tem que ter uma linguagem de consulta. Então, a gente consegue ver aqui coincidências desse conceito, que é o seguinte: banco de dados é uma coleção organizada de informações, dados estruturados e não estruturados, armazenados eletronicamente em uma máquina local ou em nuvem, gerenciada por um tipo de software, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD em português ou DBMS em inglês, e que obrigatoriamente vai ter uma linguagem de consulta, SQL nos relacionais, MQL para o MongoDB, MongoDB Query Language, CQL para Cassandra e assim sucessivamente. Então, para a gente ir tranquilo para o intervalo, eu vou fazer a chamada antes, claro. Esta é a definição formal de banco de dados, seja NoSQL ou SQL. Pergunta, gente? Comentário até aqui? Algum ponto? Luiz, pode falar. Professor, eu estou pensando em como formular essa pergunta. É que no começo eu tive muita dúvida sobre também entender, quando eu estava começando a entender o que era a diferença de Lake House para Data Lake para Warehouse. Sim. E eu estava meio perdido nessas definições. Sim. Só que eu já ia falar uma coisa aqui, mas eu acho que eu estou equivocado. Então, por favor, professor, me corrija se eu estiver errado. Pode falar, por favor. O Warehouse, ele é tanto o Warehouse como o Lake House são designs, né? Não é um conceito, acho que dá para chamar de conceito, mas ele é um padrão, ele é um design, né? E em ambos os casos, eu não necessariamente, não, eu preciso tanto do local de armazenamento quanto de um motor para fazer isso funcionar. Por exemplo, o warehouse o mais famoso, o Snowflake, ele te entrega já o combo. Agora, se eu tiver, cara, quero fazer um lake house, eu só com o Delta eu não faço nada, eu preciso de um Data Lake. Na verdade, que nem o Delta é um motor, né? Eu preciso de alguma coisa para fazer essa busca, preciso de um Spark, preciso de... Enfim. O motor é o Spark, o Delta a persistência. Isso, o Delta ele cria aquela camada de metadados em cima do Parquet e o Spark vai agir como um motor, né? Acho que faz sentido pensar dessa forma, né? Faz. Então... Pode falar, pode seguir. Esse seria esse item é controlado por um sistema gerenciador de banco de dados. Que eu tenho que ter um motor para ser considerado banco de dados. Sim. Faz sentido, né? Sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos isolar os dois conceitos agora. Quando você fala design, né? Quando eu falo de Data Warehouse, Data Lake e Lake House, na verdade a gente está falando de arquiteturas de solução para resolver problemas analíticos. Estas arquiteturas de solução que resolvem problemas analíticos, elas vão precisar de um motor para fazer o processamento dessa informação que está armazenada em algum lugar. Então, tem que processar e armazenar. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou puxar aqui do baú 3 slides que eu achei que não ia precisar para esta aula. Que eu vou falar de Data Warehouse, Data Lake e Lake House. E na hora do Lake House eu vou chamar o Jean para me ajudar. E aí a gente fala das plataformas. E para agora, para a gente ir tranquilo para o intervalo, vamos concentrar apenas que banco de dados precisa ter, do ponto de vista funcional, um controlador
que recebeu o nome de SGBD ou DBMS. Então, se a gente saísse agora, começasse a codar um aplicativo, e esse aplicativo organiza informações de dados estruturados e não estruturados em um computador, e tem um módulo ali que faz esse controle de inserção, exclusão e leitura, e permite que você interaja por uma linguagem de interação, você acabou de construir um banco de dados. Fez sentido, Luiz? Absolutamente, todo sentido. Maravilha. Eu gostei da tua pergunta. Na volta do intervalo, a gente vai falar no comecinho sobre as 3 arquiteturas de solução. Deixa eu fazer a nossa chamada para a gente ganhar um merecido intervalo, gente. Eu vou pedir a gentileza de vocês me responderem verbalmente, porque aqui na minha tela eu não vou conseguir enxergar o chat de vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Paramos aqui no meu link de Bendines. Por favor, sempre que possível, responda verbalmente. Deixa eu abrir aqui a nossa chamada. Ademir. Presente. Aleph. Ou Aqui, Aleph. professor. É Aleph ou Aleph? Aleph. Aleph. Obrigado, Aleph. Antônio. Antônio. Bruno. Caio. Presente. Cleiton. Cleiton. Fátima. Aqui. Gabriel Gava. Presente. Gabriel Dias. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Heron. Presente. Jean. Eu acho que ele acabou de cair, professor. Eu estava falando Jean com você do é Databricks. o colega da Databricks, né? Beleza. Ele vai dar aula no começo do intervalo, viu? Leonardo. Presente. Luiz Neto. Luiz Adelar. Aqui, professor. Luiz Júnior. Luiz Francisco. Maurício. Opa, tô aqui. Murilo. Presente. Paulo. Presente. Ricardo. Presente. Hewler. Presente. Presente. Opa, falei certo seu nome, Hewler? Falou sim, cara. Obrigado. Falou. Tatiane da Silva. Oi. Tatiane Botelho. Presente. Tiago. Presente. Vinícius. Viviane. Presente. Maravilha, gente. Obrigado pelas respostas. Bom, aqui no meu relógio, perdão, meu relógio são 21h05. Vamos retornar às 21h25, tudo bem? Beleza. Tudo Maravilha. Então vejo vocês daqui a pouquinho.